Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Lidere suas lágrimas. Sabe aquela frase, homem não chora? Até virou uma música, né? Porque homem não chora, a mala já está lá fora. Você lembra dos seus pais na sua infância dizendo, engole esse choro, ou, se chorar, vai apanhar mais. Na selva em que vivemos, as pessoas profetizam que temos que ser sempre fortes, ou seja, não devemos chorar. É assim que o adulto vai desaprendendo de chorar, como se o choro fosse algo ruim ou fosse algum sinal de fraqueza. Você sabia que a falta de lágrimas nem sempre significa ou nem sempre quer dizer necessariamente falta de emoção ou de sensibilidade ou de sentimentos? Por outro lado, nem sempre os que choram são os mais sensíveis, generosos e amorosos. Uma coisa eu quero que você entenda: chorar faz bem e é necessário para a nossa saúde mental. Chorar tem a função de gerenciar o estresse e de fazer com que o corpo entre em situação de equilíbrio emocional. Por isso as pessoas se sentem aliviadas ao chorarem. Na sala de parto, por exemplo, os médicos ficam preocupados quando uma criança, quando um bebê nasce e não chora. Você sabia que há pelo menos 3 tipos de lágrimas? A primeira é aquela produzida o tempo inteiro e que tem a função de lubrificar os olhos, protegendo-os contra micro-organismos. O segundo tipo de lágrima é a lágrima de proteção, que atua como um reflexo derivado de um estímulo. Por exemplo, quando cortamos uma cebola ou quando cai um cisco no nosso olho. O terceiro tipo de lágrimas, ou a terceira lágrima, é a que produzimos quando nós choramos, chamada de lágrimas emocionais. A ocitocina, conhecida como hormônio do amor, também está presente nesse tipo de lágrimas, quando você chora por causa das suas emoções. Entenda que chorar faz muito bem. Que tipo de bem? Por exemplo, chorar alivia a tensão do sistema nervoso. O choro é protetivo e funciona para diminuir as frequências dos batimentos cardíacos. Número 2, chorar faz bem porque recupera a função digestiva. Algumas pessoas que estão nervosas alteram o seu apetite. E chorar ajuda o nosso corpo a retomar o processo de digestão, aliviando essa disfunção. Chorar faz bem porque mostra que precisamos de ajuda. Você lembra da frase, quem não chora não mama? Então, o choro é um grito silencioso de pedido de socorro. Geralmente o choro abre portas para outras pessoas entrarem em nossas vidas. Então, chore. Claro, você precisa liderar as suas lágrimas. E isto significa, número 1, discernir o tempo. O sábio Salomão disse em Eclesiastes 3:1 que para todo propósito tem um tempo determinado debaixo do céu. E no versículo 5 do mesmo capítulo 3, ele diz o seguinte: há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Não busque a felicidade o tempo todo, senão você terá que viver drogado e ainda assim não conseguirá, porque você vai ter que aprender a conviver com o ajojo, com a ressaca e com a deprê. Mas também não se acostume com o sofrimento e o choro constante, senão você viverá sozinho, pois ninguém gosta de conviver com pessoas chatas que vivem choramingando. Liderar as lágrimas é atender ou entender o propósito de Jesus. Jesus, ele chorou 3 vezes na Bíblia, com a morte do seu amigo Lázaro, em João capítulo 11,
com a idolatria e indiferença dos seus patrícios, em Lucas capítulo 19, e quando estava prestes a morrer, Hebreus capítulo 5. Sabe o que eu aprendo com isso? Que se até o Filho de Deus, sendo 100% homem, 100% Deus, chorou, por que nós pensamos que não podíamos chorar nunca? Ou que o choro é sinônimo de derrota ou de abandono? Liderar as lágrimas é administrá-la com maturidade. O mesmo Jesus que no Sermão do Monte disse: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados, Mateus capítulo 5, versículo 4, também disse para uma mãe que havia perdido seu filho: não chores, Lucas capítulo 7, versículo 13. Entenda que Jesus não estava insensível ou tirando o direito daquela mãe chorar a morte do seu filho. Ele simplesmente estava dizendo a ela não chorar, porque ele o ia ressuscitar. Então, liderar as lágrimas é crer em um novo ciclo. O salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Você pode sim enfrentar noites mal dormidas, noites de pranto, de sofrimento, de tristeza crônica, profunda, mas na manhã a alegria pode vir para você. É o que ele fala no Salmo 30, versículo de número 5. Mas você pode estar pensando, o que ele quis dizer com a alegria vem pela manhã? Querido, querida, manhã fala de novos ciclos. Manhã fala de um recomeço. Manhã fala de novas oportunidades, de um novo tempo. Então, lidere as suas lágrimas. Não chore de mais e não chore de menos. Não engula o choro. Se você sentir vontade de chorar, o faça. O faça entendendo, homem inteligente, maduro, bem resolvido, chora sim. Choro não é coisa para bebê chorão, é coisa para pessoas saudáveis, pessoas que não têm medo de serem humanas, de serem naturais. Então, deixa eu dar um recado para você através deste programa. Lidere suas lágrimas. Sabe por quê? Porque quem não se lidera, se sabota.